Olá, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Dependendo do horário em que você estiver vendo este vídeo, quero desejar a todos um forte abraço. Quando falamos de maçonaria, nós nos reportamos sobre a maçonaria, em nosso último vídeo, sobre a estrutura da maçonaria e qual seu papel na sociedade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a liberdade de pensamento do maçom. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos aqueles que nos acompanham que, se ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, nos ajudem, faça a sua inscrição, deixe aí um like, um comentário, para que a gente possa melhorar o conteúdo do canal. A todos vocês que assistirem este vídeo, nos ajudem comentando, deixando um like, eu ficaria muito agradecido. Bom, o maçom, como qualquer um outro cidadão, tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. E tal liberdade deve ser compreendida como um exercício do direito, para que o maçom possa processar ideias e pensamentos livremente, para o qual não cabe nem deve ter censura. E para o maçom também, que ele possa ter uma vida plena, é importante que ele tenha essa liberdade de pensamento em todos os aspectos e que transmita em um verdadeiro sentido, de forma que, por haver inúmeras interpretações, muita gente, até estudiosos, certo? Divergem quanto ao seu conteúdo. No entanto, deve-se reconhecer, de modo geral, que a liberdade de pensamento é estritamente ligada à formação ética, moral, cultural, intelectual, jurídica, religiosa e filosófica de cada ser humano. Portanto, fica evidente que cada maçom vai entender e apreciar os textos a serem lidos e de acordo com a sua própria formação, o que é perfeitamente compreensível. Tem o pensamento tem o pensamento de liberdade, tendo o maçom o pensamento de liberdade, essa liberdade deve ser absoluta. De forma que pensar não é crime, apesar de sofrer censuras por determinadas pessoas. No entanto, só deve satisfação ao próprio indivíduo, por acreditar, o pensador, que a liberdade é um dos bens fundamentais mais importantes na vida de qualquer ser humano. E que também tal liberdade, esta liberdade, ela vai ser o estado da pessoa ou da sua condição para que possa ser livre. Portanto, tem-se que se ter a ideia de liberdade, se acreditar que é o que realmente pode ser. O que é e o que realmente pode ser, né? A liberdade de expressão, sob o ponto de vista legal, significa ser a faculdade de cada pessoa, que cada pessoa possui e que deve também respeitar os direitos dos demais indivíduos e outras restrições impostas legalmente. Por esta razão, deve-se considerar que não há que se falar em liberdade absoluta, porque essa liberdade absoluta não existe.
A liberdade, ela pode ser considerada juridicamente como um conjunto de direitos garantidos pela a nossa Constituição e a todas as pessoas que a ela é jurisdicionada, ou ainda como um conjunto de direitos reservados às pessoas para agir no seu limite, nos seus limites estabelecidos pela ordem jurídica. A liberdade tem que ser considerada no campo do direito positivo, que é o direito escrito, não só como entendemos, mas também como está ali escrito e como entendemos. E no ponto de vista do direito natural, que é o direito consuetudinário, é considerado por seus elementos básicos e suas questões éticas, políticas, filosóficas, religiosas, etc. No tocante ao aspecto da ética, a liberdade consiste unicamente em, ao afirmar ou negar, realizar ou enviar o que o entendimento nos prescreve, de como agirmos e o modo de sentir, que em nenhum momento qualquer força exterior nos constrange. Por ser ética, o direito de agir da pessoa, o direito de escolha, independentemente de qualquer limitação externa, posto que o indivíduo ele tem o dever de respeitar apenas o que vem a ditar através de sua própria consciência. Não esquecendo que a liberdade exige limites de responsabilidade e que implica também em limites da pessoa e de seus próprios atos, além de se entender que a liberdade é proporcional à liberdade de cada pessoa, de cada um de nós. Também não podemos esquecer que a liberdade, sob o ponto de vista ético, é um direito de escolha, de agir de qualquer ser humano, e que deve ser exercida independentemente de preconceitos, da ignorância e da superstição. Todos os seres humanos, eles devem ser considerados como homens livres e iguais, em dignidades e direitos. Isto é o que vem estabelecido na primeira Declaração Universal dos Direitos do Homem, e que também estabelece que são dotados da razão e da consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade, além de garantir o direito à liberdade de pensamento, de consciência e até de religião. Tais direitos incluem a liberdade de mudar a religião ou de convicção, bem como a liberdade de se manifestar sobre a religião ou convicção, através de culto, seja o mesmo um culto isolado ou coletivo, em público ou até mesmo em particular, de forma que tal norma universal que afirma ser a liberdade de pensamento como sendo um termo livre, sem qualquer restrição externa, sujeita apenas à censura de ordem interna. No entanto, a sua manifestação não está isenta de possíveis responsabilizações pelos excessos cometidos. A liberdade do homem consiste no poder de agir e não simplesmente no poder de querer, mesmo não concordando com o que a outra pessoa diz. Vale dizer que tudo isso representa o seu próprio juízo em defesa da liberdade de expressão e do pensamento.
para que possa ser através destes gestos, palavra, que pode ser através destes gestos, palavras escritas e ou até faladas. Falando de direito de pensamento, ou de liberdade de expressão, e não podemos esquecer do nosso ilustre Rui Barbosa. Rui Barbosa, usando do seu poder de expressão, de se expressar, ele foi ferrenho defensor da escravatura, da lei do ventre livre. Rui Barbosa julgava a escravidão uma aberração moral e um entrave ao desenvolvimento, não se limitando apenas ao tema. Rui Barbosa, junto com Castro Alves, também surgiram as ideias republicanas e os verdadeiros movimentos de mudança do pensamento político do Brasil. Através da imprensa e de conferências que eles faziam, nos seus pronunciamentos, eram em verdadeiras defesas e admiráveis libelos em defesa dos escravos, dos fracos, dos oprimidos. Eles eram contra a tirania. Tanto que, em loja a qual ele pertencia, em uma loja maçônica da qual ele pertencia, ele apresentou um projeto dentro daquela loja a respeito de educação popular e de liberação de crianças de sexo feminino nascidas de escravas, que se fossem elas pertencentes à maçom. De forma que não se pode esquecer que na data de 28 de setembro de 1871 ocorria no Brasil uma das mais importantes conquistas maçônicas, através da lei do ventre livre, que qualificava livre os filhos das escravas nascidas no país a partir daquela data. Também não se pode esquecer, quando se fala de liberdade de pensamento, do mestre José Afonso da Silva, que citou o seguinte, abre aspas, a liberdade de pensamento é o direito de exprimir, por qualquer forma, o que se pensa em ciência, religião, arte ou o que for. Fecha aspas. O que entendemos com tudo isso, é que liberdade é um conteúdo intelectual que se pressupõe seu contato do indivíduo com seus semelhantes, pelo qual esses indivíduos tendem, por exemplo, a participar a outros crenças e ou conhecimentos através de sua concepção de mundo, de suas opiniões políticas ou religiosas e seus trabalhos sociais e ou científicos. O que podemos entender também como liberdade de pensamento só vai ocorrer se houver manifestação exterior de se comunicar, que enquanto o homem não se manifesta exteriormente, enquanto o homem não se comunica, ele está fora de todo o poder social, está fora de seu próprio domínio, do domínio de Deus e até da sua inteligência. Tudo isso porque o homem não vive jamais isolado ou concentrado em seu próprio espírito, senão, por sua natureza, será considerado um ente antissocial. O homem ele tem as suas tendências, as suas necessidades, em especial o de se expressar, o de trocar ideias, de dar opiniões,
trocar opiniões com outros homens e até o de cultivar mútuas relações. Posto que, em se dando por tais comportamentos, seria para isto necessário desenvolver e proibir a própria sociedade humana. Sem esquecer que a nossa própria Constituição Federal de 88, ela vem estabelecendo ali a proteção às liberdades, conforme lá está previsto no artigo 5º, inciso 6º, que diz, abre aspas, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Fecha aspas. Importante se dizer que tal artigo ele vem se referir a um conjunto de princípios morais em que se entende que a simples liberdade de consciência não precisa ficar assegurada pela Constituição Federal, uma vez que se trata de matéria pertencente ao foro íntimo da pessoa, ao foro íntimo de cada pessoa. E mais, a liberdade de consciência é um princípio, sobretudo de direito natural. Consequentemente, ele é inerente ao próprio homem. No artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, diz que, abre aspas, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Fecha aspas. De forma que se faz necessário dizer que o pensamento, visto de maneira simplificada, consiste em conhecer as coisas e suas relações entre si, bem como a compreensão das mesmas sem sua exteriorização. De forma que, para o maçom, a liberdade de expressão e de manifestação e pensamento não é diferente. A liberdade de manifestação e do pensamento, ao contrário do que ocorre com o pensamento propriamente dito, enquanto não exteriorizado e ainda confinado na mente humana, terá que observar a censura interna, pois, se exteriorizado, ele poderá sofrer as restrições legais, tendo em vista que o interesse individual não pode se sobrepor ao interesse coletivo, uma vez que o meu direito encontra limites no direito alheio. Em outras palavras, eu quero dizer que meu direito começa quando se encerra o seu. Simples assim. As restrições à manifestação do pensamento ocorrem em virtude do seu caráter social, visando a impedir que os mesmos venham a prejudicar princípios ou interesses individuais e ou coletivos que são protegidos. Na verdade, a liberdade de pensamento é um dos princípios de liberdade humana e deve ser uma liberdade que preserve e respeite os princípios, de liberdade humanística e que seja imprescindível que os valores humanos, em geral, sejam respeitados, não só o individual, mas principalmente no que tange o coletivo. É sempre bom lembrar que, ao respeitarmos os outros e seus direitos, estamos também nos respeitando, posto que esse preceito também, de certa forma, pode ser chamado de liberdade com responsabilidade. E para o maçom, a liberdade de pensamento deve ser
compreendida como o exercício do direito em processar ideias, pensamentos e pensamentos livres, para o qual não cabe censura, que, sob todos os aspectos, também deve ser para a vida plena, de forma que a liberdade de pensamento está estritamente ligado à formação ética, formação moral, cultural, intelectual, jurídica, religiosa, isso de cada ser humano. Para concluirmos, podemos afirmar que a liberdade e responsabilidade devem sempre estarem atreladas, pois embora o pensamento só se deva satisfação ao próprio indivíduo, como já dito antes, a liberdade de expressão ela é relativa, uma vez que sua manifestação deverá respeitar os limites jurídicos, morais e sociais estabelecidos. Essa demanda mais de 20 minutos. Não queremos deixar um vídeo muito cansativo. Vamos ficar por aqui e em uma outra oportunidade nós iremos abordar outro assunto de suma importância para todos nós. Um tríplice e fraternal abraço a todos os irmãos, cunhadas, sobrinhos e, de modo geral, um abraço a todos.